Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai... Essa alegria não vai mais sair de onde? Mais uma vez, DG, vamos lá. Essa alegria não vai mais sair, não vai não. Essa alegria não vai mais sair, nunca mais. Essa alegria não vai, não vai. E de dentro do meu corpo, a alegria do Senhor. Você pode tirar o pé do chão e se alegrar. Vamos lá. A alegria, essa noite de festa. Senta um pouquinho aí, que essa noite é noite de festa. Ah, glória a Deus. Queridos, quero trazer uma reflexão rápida para você, mas muito importante. Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar a sua Bíblia ou o seu smartphone e vai acessar no livro de Hebreus. Deixa eu respirar um pouquinho. No livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 4. Vamos ler só um versículo, tá bom? Vai ser bem rapidinho. Se eu fosse dar um nome, um tema a essa reflexão de hoje, eu daria que a oferta que fala até depois da morte. A oferta que fala até depois da morte. Ou a oferta que fala às gerações, Jefferson. Em Hebreus, eu vou ler duas versões, a versão em NVI e a versão da King James, tá bom? Primeiro vamos ler a versão de NVI, vem comigo, que diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Eu vou ler para vocês, se você tiver acesso, às vezes alguns smartphones têm, a versão da King James 1611. E eu quero ler que essa é uma versão, no meu ponto de vista, ela ampliou o meu entendimento de acordo com esse texto. E diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o de Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou as suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Uau! Esse texto a gente vai tentar explaná-lo um pouco, e eu dividi o texto em três partes. Diga, três partes. Fala comigo, três partes. Bem rapidinho, inclusive está bem dividido, cada parte tem um ponto no final. A primeira parte fala assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o de Caim. O que podemos observar é que o sacrifício de Abel foi mais excelente do que de Caim. Logo entendemos que o sacrifício de Caim não foi qualquer sacrifício. Ele também foi um sacrifício excelente. Logo, se o de Abel foi mais excelente, o de Caim também foi um bom sacrifício. Foi excelente. Foi um sacrifício caro, mas não tinha valor perante os olhos de Deus. Mas como assim, pastor? Vou lhe explicar. Não precisa abrir, mas eu quero ler rapidamente Gênesis 4, versículo 2 ao 5, que diz assim, ó. Na versão King James: voltou a engravidar e desta vez, está falando de Eva, tá? Voltou a engravidar e desta vez nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passando o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda a Deus, em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez,
ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Queridos, há uma diferença interessante que nos é mostrada através desse texto. Quando fala da oferta de Caim, ele fala que Caim ofereceu uma oferenda. Oferenda e Abel ofereceu uma oferta. E qual é a diferença entre as duas? Para sabermos, precisamos nos aprofundar um pouco mais no significado, na etimologia, na raiz da palavra. E a palavra oferenda significa oferecer aos olhos, expor à vista, mostrar, causar, aparecer. Oferenda é muito bonito, é muito vistoso, sabe, é muito atrativo aos olhos. Foi o que Caim ofereceu a Deus. Diferentemente do que Abel ofereceu, que diz oferta. Oferta é a ação de oferecer-se. Interessante que o texto diz que Abel, ele separou as primícias, a gordura, o melhor. As primícias quer dizer que no comecinho, nasceu o cordeirinho, ele já separou. Foi uma vida de dedicação para aquele momento tão importante. Para o momento do dar, para o momento da entrega. Segundo ponto, no texto diz assim: por meio da fé, ele foi reconhecido como justo. Interessante, por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou as suas ofertas. Esse texto nos diz que ele foi justo até no momento de ofertar. Ele não deu nada menos do que Deus merecia. Ele não deu nada menos do que ele poderia dar. Ele foi justo. E Deus assim o viu com essa atitude, a sua justiça. Continuando, Abel foi reconhecido como justo perante o Senhor. O que isso nos diz? Nos diz que ele deu segundo o seu nível, não abaixo, mas segundo a sua realidade financeira. O que ele realmente poderia dar, ele deu. Ele não negou-se a si mesmo. Ele foi justo, sincero, e Deus se agradou da sua oferta. O interessante, querido, que eu quero lhe ensinar uma coisa essa noite, é que dar, diga assim comigo, dar, fala dar, significa dom de adquirir riquezas. Eu aprendi isso há muito tempo com um dos meus primeiros pastores, tio de Joyce, hoje está na glória. Ele fez: Marquinho, aprenda o que é dar. Dar é o dom de adquirir riquezas. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: seja generoso. Aprenda a dar com generosidade. Terceiro, para encerrar, terceiro ponto do texto diz assim, apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente, ainda se entende, ainda é compreensível, ainda se sente, ainda se vive. Depois de estar morto até hoje, ainda se fala da oferta de Abel. É a oferta que fala até depois da morte. Nos fala que nosso sacrifício, nossa oferta perante Deus alcançará a nossa posteridade, as nossas gerações. A nossa oferta hoje, a nossa vida de oferta hoje, falará aos nossos filhos, aos nossos netos, bisnetos, serão alcançados por aquilo que plantarmos hoje, agora, na sua vida e na sua atitude. Concluindo, não tem um tempinho aqui não, mas eu estou concluindo, está tudo certo, né? Conclusão. Precisamos transformar nossas vidas, dia a dia, em uma vida generosa, em uma vida de generosidade. A generosidade não passa apenas pela quantidade ou pela beleza, mas pelo valor que é empregado. O valor que eu dou àquilo, a dedicação que eu faço para aquilo, o apreço que eu tenho a tal coisa, a este momento tão precioso. Que valor eu dou a isso? Saiba, na verdade essa noite eu não quero apenas tirar uma oferta, falar sobre uma oferta. Isto é muito superficial.
Eu acredito que nossa intenção como igreja é transformar vidas em vidas abundantes. Nossa oferta, querido, nosso sacrifício, ele não muda Deus. Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. A nossa oferta, ela transforma a nós mesmos e, aprendendo com o texto, transforma o nosso futuro. Os nossos filhos ouvirão e aprenderão a partir de nós. Os nossos netos ouvirão e aprenderão a partir de você. Amém ou não amém? Diga comigo, precisamos transformar o nosso futuro. Começando agora, hoje. Olha para o seu irmão e diga assim: querido, aprenda o que é dar. Dar significa dom de adquirir riquezas. Amém ou não amém?